Então, galera, este trabalho tem por finalidade mostrar os impactos ambientais de um aeroporto decorrentes da sua construção e operação. A construção e operação de aeroportos vem se desenvolvendo muito, dando origem a problemas relacionados à poluição ambiental. Mas apesar de ser foco de emissão de poluentes, é um transporte que possibilita à população rapidez, conforto e confiabilidade. Uma das preocupações é que o entorno dos aeroportos não se transforme em núcleos densamente povoados. A Infraero. A Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, é uma empresa pública federal brasileira de administração indireta vinculada à Secretaria da Aviação Civil. A empresa foi fundada em 31 de maio de 1973, sendo responsável pela administração dos principais aeroportos do país. A Infraero e o meio ambiente. A Infraero tem como premissa assegurar o cumprimento de normas e padrões de proteção ao meio ambiente na implantação, operação e expansão de seus aeroportos administrados, visando a minimização e prevenção dos impactos ambientais que possam ser provocados por suas atividades. Legislação. A Resolução de número 470, de 23 de agosto de 2015, estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental dos aeroportos regionais. Aeroporto com movimentação anual de passageiros embarcados e desembarcados inferior a 800 mil passageiros por ano, quando localizado na região da Amazônia Legal. 600 mil passageiros por ano quando localizados nas demais regiões do país. Já para aeroportos com movimentação de até 100 milhões de passageiros por ano, cabe a Resolução CONAMA de número 237 de 12 de dezembro de 97, que passou a tratar do licenciamento de forma mais sistematizada. No artigo 3º, consagrou o EIA como espécie do gênero, avaliação de impactos ambientais, exigível somente quando presente o risco de significativa degradação, consoante o disposto no artigo 225, inciso 1º, 4º da Constituição Federal, de 1988, estabelecendo os aeroportos como empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Lembrando, a PEC 65 de 2012, de autoria do senador Assir Gurgax e relatada pelo senador Blairo Maggi, estabelece que a partir da simples apresentação de um estudo de impacto ambiental pelo empreendedor, nenhuma obra poderá mais ser suspensa ou cancelada. Na prática, isso significa que o processo de licenciamento ambiental, que analisa se um empreendimento é viável ou não a partir dos impactos socioambientais que pode gerar, deixa de existir. Impactos causados por aeroportos. A construção civil é uma das principais fontes de poluição, responsável por cerca de 4% das emissões de partículas e mais incidentes de poluição da água do que qualquer outra indústria. Embora as atividades da construção também poluam o solo, as principais áreas de interesse para o estudo são a poluição do ar, água e ruído. A poeira. Serviços de terraplanagem geram grandes quantidades de poeira em obras de aeroportos com a movimentação de caminhões e tratores. A poeira já foi um problema para os vizinhos do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, onde denúncias e fotos foram registradas. Normalmente são usados caminhões-pipas para umedecer a terra, impedindo que a poeira suba, mas o canteiro era tão grande que os 15 caminhões não davam conta. O trânsito. A atividade de caminhões merece atenção especial. A entrega de materiais nos canteiros deve ocorrer preferencialmente em horário comercial em cidades onde a circulação de veículos de grande porte é restrita por lei durante o dia. O serviço deve ser feito o mais cedo possível. Além do ronco dos motores, os caminhões podem ter grandes influências no tráfego local. Por isso, a recomendação dos especialistas é de que as companhias evitem também os horários de pico. A contaminação do solo e da água. A contaminação do solo e da água deve ser contida dentro dos limites aeroportuários, impedindo assim que resíduos de combustível líquido, hidráulico, substâncias para o processo de degelo, azeites, etc., misturem-se com águas pluviais e filtrem-se até os aquíferos. Durante a execução de obras de grande porte, nos sítios aeroportuários, são necessários grandes movimentos de terra, como operações de cortes e aterros, que deixam expostas certas camadas de solo que possuem baixa capacidade de desenvolvimento vegetal e facilitam na contaminação. A poluição do ar. O querosene é o principal combustível utilizado por aeronaves. Sua queima dá origem a diversos poluentes perigosos que contribuem para o aquecimento global, como o monóxido e o dióxido de carbono, os hidrocarbonetos gasosos e os óxidos de nitrogênio. Os voos comerciais geraram 676 milhões de toneladas de gás carbônico em 2011. A poluição das aeronaves em altitudes elevadas pode ser visualizada quando observamos aqueles rastros deixados por elas no céu. O ruído aeronáutico.
Um dos principais impactos ambientais provocados pela atividade aeroportuária é o ruído proveniente dos equipamentos alocados no pátio dos aeroportos e das operações das aeronaves. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde relatam que 10% da população mundial estão expostos a níveis consideráveis de ruído. Esses efeitos podem causar perdas auditivas permanentes ou temporárias e outras doenças como estresse, ocasionar graves danos para o emocional e o físico do ser humano. O grupo que é mais atingido é o das crianças e os idosos. Recursos hídricos. Os aeroportos são grandes consumidores de água, o que os equipara a alguns municípios brasileiros. No caso do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, o consumo mensal de água é suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes. A Infraero, em parceria com a CDN, Serviços de Água e Esgoto, estão em busca de desenvolvimento sustentável, priorizando a conservação dos recursos hídricos. O Galeão é o primeiro aeroporto brasileiro a implantar a tecnologia do reuso através do sistema de osmose reversa. No ano de 2001, o volume médio de água consumida mensalmente no aeroporto era de aproximadamente 150 mil metros cúbicos, e ao longo dos anos, esse volume vem sendo reduzido significativamente. Em 2009, o aeroporto consumiu cerca de 90 mil metros cúbicos por mês. Assim, o volume de água consumido neste período sofreu uma redução de 40%, enquanto que a movimentação de passageiros nesse mesmo período sofreu um crescimento de aproximadamente 98%. Resíduos sólidos. Alguns aeroportos produzem volumes de resíduos equivalentes a pequenas cidades, causando significantes impactos nas regiões em que estão situados. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, por exemplo, apresentou uma geração de 400 mil quilos por mês, isso em 2012. Dentre as obrigações impostas pelos órgãos do meio ambiente e saúde aos administradores de aeroportos, inclui-se a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O programa da Infraero tem como premissa gerenciar adequadamente os resíduos sólidos gerados nos aeroportos, em consonância com a legislação vigente. O gerenciamento utiliza as melhores práticas para reduzir a poluição e os custos, de acordo com a teoria dos 3 R's: reduzir, reusar e reciclar. A fauna e a flora. A análise do impacto sobre a fauna e a flora é uma das formas mais claras de se medir o tamanho deste impacto. Durante as obras, as espécies essencialmente silvestres sofrem a interferência pela alteração completa no ecossistema e pela retirada da vegetação nativa. Essa retirada proporciona a interferência no ciclo biológico das espécies, ocasionando seu desaparecimento da região. A operação aeroportuária é incompatível com alguns tipos de fauna, em particular as aves, que podem ser sugadas pelos motores das aeronaves. O esgoto. Os rejeitos do banheiro, considerados pela Anvisa como infectantes, bem como os resíduos líquidos, são primeiramente retirados da aeronave através de um equipamento acoplado no avião. Este equipamento de drenagem, pertencente a uma empresa terceirizada, realiza a esterilização do local da retirada. Depois, os rejeitos são transportados até a estação de tratamento de esgoto. O tratamento consiste no gradeamento para remoção dos sólidos grosseiros, digestão biológica aeróbica para redução da carga orgânica, decantação para remoção de sólidos sedimentáveis e cloração, tratamento complementar para desinfecção, se necessário. Impacto socioeconômico. O transporte aéreo é uma das indústrias mais importantes do mundo. Seu desenvolvimento técnico e seu serviço foram um dos maiores contribuintes para o progresso da sociedade moderna. O transporte aéreo é responsável por 40% do transporte de carga interregional no mundo. A indústria aérea gera mais de 29 milhões de empregos, incluindo empregos diretos e indiretos. O impacto econômico dessa indústria é de quase 3 bilhões, equivalente a 8% do produto bruto mundial, isso em 2004. Soluções para diminuir os impactos. A contaminação da água e do solo. O foco desse segmento de proteção das águas subterrâneas é evitar a contaminação dos recursos naturais. Ao impedir de forma confiável a infiltração da água da chuva em solos contaminados, evita-se a fuga de poluentes para o meio ambiente. Nos aeroportos, devido à ação das turbinas, todos os movimentos das aeronaves fazem com que os combustíveis como querosene e outros agentes poluidores sejam espalhados por toda a área circundante. A coleta controlada dessas substâncias poluentes torna-se possível por meio de uso dos geossintéticos, os geocompostos bentoníticos, que impedem a infiltração das mesmas no solo, mesmo para além das superfícies pavimentadas. Isso em conjunto com produtos de drenagem adequados, evitando qualquer contaminação dos solos. Resíduos sólidos.
Por meio de um contrato firmado com a empresa de sustentabilidade coletiva, a Infraero lança uma iniciativa que destinará a reciclagem de 100% dos resíduos sólidos gerados nos terminais de passageiros de 10 dos mais movimentados aeroportos que administra no Brasil. Ao todo, a coletiva instalou 989 coletores equipados com painéis publicitários nos aeroportos. Tal características faz com que a Infraero cumpra também a logística reversa, estipulada pela Lei 12.305 de 2010, pois as quase 3 toneladas de resíduos sólidos coletados diariamente, ou 75 toneladas por mês, nos 10 aeroportos incluídos no programa, serão encaminhados a 16 cooperativas de catadores como doação. Ruído aeronáutico. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, criou uma solução eficiente de controle de ruído para a região do seu entorno. Foi criado logo após a borda da pista uma grande obra paisagística com o intuito de atenuar os ruídos de baixa frequência das aeronaves. Um parque urbano formado por uma série de elevações e vales, como se fosse uma grande aragem de solo. O layout final do projeto criou uma série de aproximadamente 150 sulcos espaçados entre si, de modo que a distância entre as cristas, com até 3 metros de altura, seja equivalente ao comprimento de onda do ruído do aeroporto, aproximadamente 10 metros. Finalizado em 2013, os sulcos cortou o nível de ruído ambiente pela metade quase imediatamente. Poluição do ar. As empresas ligadas ao transporte aéreo têm demonstrado alguns esforços no sentido de diminuir o impacto ambiental das suas atividades. Um exemplo disso é a maior eficácia das turbinas atuais, que chega a ser 70% mais eficiente. Isso é o avião. Tá. Vai, de novo. A poluição do ar. As empresas ligadas ao transporte aéreo têm demonstrado alguns esforços no sentido de diminuir o impacto ambiental das suas atividades. O exemplo disso é a maior eficácia das turbinas atuais, que chega a ser 70% mais eficientes que as utilizadas nos anos 60. Companhias aéreas como a alemã Lufthansa já realizaram voos comerciais utilizando biocombustível, fabricado a partir de uma mistura de 50% de óleo vegetal hidrogenado e 50% querosene para avião, desde 2011. Empresas como a americana Continental e a holandesa KLM seguem pelo mesmo caminho. No Brasil, a Gol anunciou em 2012 que em 20 anos todos os seus aviões utilizarão biocombustíveis. A neutralização do carbono também é uma sugestão para atenuar o impacto ambiental das viagens de avião. A ideia é compensar as emissões de gás carbônico plantando árvores e adquirindo os créditos disponíveis para a comercialização. O aeroporto de Oregon, nos Estados Unidos, além de contar com painéis solares para geração de energia elétrica, possui um grande jardim vertical. Então, galera, esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só fazer perguntas aí na sala. Valeu, tchau!